like this, and Elijah the Tishbite, who was an inhabitant of Gilead, said unto Ahab, As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these 3 years, but according to my word. And the word of the Lord came unto him, saying, Get thee hence, and turn thee eastward, and hide Depois veio a thyself ele a by the palavra brook do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, e vai para o Oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, eu quis dizer, And que it está shall diante be do that Jordão. thou shalt drink E há of de the ser brook, que beberás do ribeiro, and I have e eu tenho commanded the ordenado aos ravens to corvos feed que thee. te sustentem. So he went and did according to the Foi, word of the pois, Lord. que fez For he conforme a went and palavra do dwelt Senhor, by the brook porque foi e Cherith, habitou junto ao that is ribeiro before de Jordan. Querite, que And the está ravens diante do brought Jordão. him bread Os and corvos flesh lhe in the traziam morning, pão and e bread carne and pela flesh manhã, in como the também pão evening, e and carne he à drank noite, of e the bebia do brook. ribeiro. And it came to pass after a while that the brook dried up, because there had been no rain in the land. E sucedeu que, And the word passados of the dias, o ribeiro Lord se came secou, unto him, porque não saying, tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a Rise and palavra get thee do to Senhor, Zarephath, dizendo: which belongs to Levanta-te Sidon, e vai para and Sarepta, dwell que é there. de Sidom, e Behold, habita I ali. have commanded Eis a que eu widow ordenei woman ali a uma there mulher to viúva sustain thee. que te sustente. So he rose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow Então woman was ele se there levantou e foi a gathering of Sarepta. sticks. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Fetch E ele me, a I chamou pray e lhe thee, a disse: little water in a Traze-me, vessel, peço-te, num vaso, that um I pouco may de água drink. que beba. And as she was going to fetch it, he called to her and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. And Elijah said unto her, Fear not, E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui. Depois farás para ti e teu filho. For thus saith the Lord God of Israel, Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. And she went in and did according to the saying of Elijah. And she and he and her E house, ela entrou e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que foi falada pelo ministério de Elias. For this morning's talk, just before going overseas, I have chosen Para falar esta manhã, antes de ir para o exterior, escolhi um tema disso. Esteja certo de Deus. And now, Lord, bless thy word as it goes forth. E agora, Senhor, abençoa a tua palavra enquanto é pregada. Que o Espírito Santo tome nossa mente e nossos pensamentos e nos prepare para a visitação dele, pois pedimos que ele venha. For we do not come to the house of the Lord to be seen or to see, but to learn of thee. Pois não viemos à casa do Senhor para ser vistos ou para ver,
mas para aprender de ti e conhecer a tua natureza e o teu caminho e as tuas causas, para podermos enfrentar os problemas da vida com verdadeira segurança, estando certos de Deus. Concede, Senhor. Em nome de Jesus pedimos. Amém. It must have been a dreadful morning. It was so hot and dusty. And Deve people ter was in the sido uma streets manhã arguing terrível. and the Estava tão earth was so quente hot e com poeira, ready e as to burn. pessoas na rua morrendo de fome. All E a terra this estava was tão reflection quente, of a ponto de queimar. their sin Tudo isso and their era reflexo moral de seus decay. pecados e sua decadência moral. You see, Ahab was reigning in Israel at the time or over Israel. Veja, Acabe reinava em Israel na época, ou sobre Israel. E ele foi o mais ímpio de todos os reis de Israel. Nunca houve um rei tão ímpio quanto Acabe, pois ele, tendo sido instruído e sabendo que não estava certo, falhou ao continuar desagradando a Deus em tudo o que fazia. Although he had a great military system, Embora possuísse um grande sistema militar e as pessoas tivessem prosperado muito sob seu reinado, ainda assim não se pode desagradar a Deus e esperar passar impune por muito tempo. and then in his wedding, instead of marrying among his own E então, em people, seu tento, em vez de casar-se entre seu próprio povo, ele foi e se casou com uma pecadora, uma idólatra, adorante de ídolos. Ele se casou com and she was Jezabel, not a e believer. ela não era crente. And no believer should ever marry E an crente unbeliever. jamais deve se casar com um incrédulo, sob circunstância alguma. Deve sempre se casar com um crente. But Ahab had done this evil thing. No doubt but what Jezebel was a beautiful woman. Mas Acabe fez este mal. And E he sem felt dúvida for what que she Jezabel looked era like uma instead bela of mulher. what she was. E ele gostou da aparência em vez de o que ela era. É aí que muitas pessoas cometem o mesmo erro até hoje. And she had brought idolatry in the nation, among the people. E ela trouxe idolatria à nação, entre o povo. E o povo, os sacerdotes, seus ministros, caíram vítimas dessa grande demanda popular. And it's the very picture of our country today. We have fallen under the popular demand. E é o retrato exato do nosso país hoje. Caímos sob a demanda popular. A dúvida de sacerdotes achavam que estaria tudo bem, contanto que o governo aprovasse. Mas não me importa o que o governo aprove, tem de ser o que Deus aprova. And the people thought that it would be all right if they E as pessoas achavam que não teria problema se participassem de algumas coisas mundanas deles. E alguém poderia me pedir para retirar o que acabei de dizer, que foi um retrato muito apropriado de hoje. We may not think that we are idol worshippers, but we are. And the government endorses it. People today are Nós idol worshippers. pensamos que somos adoradores de ídolos, mas somos. E o governo endorça isso. As pessoas hoje são adoradoras de ídolos porque elas adoram ídolos. Algumas adoram estrelas de cinema como ídolos. Algumas adoram o dinheiro como ídolo. E algumas adoram estrelas de televisão como ídolos. Mas tudo o que você coloca antes de Deus é um ídolo, seja o que for. Even Satan, our great adversary, Até mesmo Satanás, nosso grande adversário, é tão astuto que às vezes coloca até a igreja antes de Deus. Pode ser que você tenha uma grande igreja, pode ser um grande edifício, ou pode ser uma grande denominação.
great repetindo, pode ser uma grande congregação, mas não deixe nada vir antes de Deus em seu coração. Qualquer coisa colocada antes de Deus é um ídolo. And these people knew that they wasn't spiritual like they used to be, under the reigns of other kings. E essas pessoas sabiam que não eram espirituais como costumavam ser sob o reinado de outros reis. E achavam que só porque eram uma nação religiosa, tudo estaria bem. E é assim que também chegamos a essa condição. Months ago I was talking to a very fine friend of mine. Há alguns meses eu estava conversando com um excelente amigo meu. E ele disse, irmão Branham, creio que o irmão aperta demais os Estados Unidos. He said, "You're always roaring Ele disse, out o irmão está sempre condenando o pecado e como Deus vai punir esta nação. I said, Eu "He's disse, got to ele do tem it de in order to fazê-lo be para ser just." justo. He said, "But Brother Branham, you forget that this nation was Ele founded disse, upon the mas irmão Scripture." Branham, o irmão se esquece de que esta nação foi fundada com base nas Escrituras. Nossos antepassados vieram aqui e Deus nos deu esta herança. E somos uma nação religiosa. I said, "That is true. All of it, and no one Eu knows disse, how I isso é verdade, appreciate this tudo thing." isso. E as pessoas não fazem ideia do quanto valoriza esta Israel nação. also Mas was veja, meu irmão, chosen of Israel God. também foi escolhido por Deus e ele lhe enviou profetas e grandes homens, mas Deus não pode tolerar o pecado. He made Israel reap every grain they sowed. Ele fez Israel colher cada grão que semeou. E se ele fez Israel colher o que semeou, fará com que colhamos o que semeamos. Ele não faz a acepção de pessoas. E chegamos a ponto de pensar que, por estarmos descansando sobre o que nossos antepassados fizeram, ou sobre o que os grandes fundadores de nossas igrejas, o que o grande sacrifício deles foi para Deus, o que está bem e é muito valorizado. But we cannot draw salvation from what they did. Mas não podemos alcançar a salvação a partir do que eles fizeram. A salvação é um assunto individual entre cada pessoa aí dentro. Não nossa nação, nossa igreja, mas nós mesmos diante de Deus, nós respondemos. It's come to the place in our country until in the midst of the most spiritual people that we have. Chegou-se a um ponto em nosso país que mesmo entre as pessoas mais espirituais que tem, você chega a homens e mulheres espirituais e percebe que lhes falta algo no coração. We have been in the last few weeks. I've been going over some of these things. Temos, nas últimas semanas, eu tenho analisado algumas dessas coisas e percebido isso nos homens, que eu achava serem o cerne. Entretanto, percebo que estão dando ênfase às coisas temporais, indo por aí dizendo, Deus me dá o maior tal e tal, Deus dá. Você está vangloriando-se. Material things don't always rest in Grandes God's coisas will. materiais nem God sempre makes estão the na rain to fall on vontade de the just and the Deus. Deus faz a unjust. chuva cair sobre justos e injustos. But what the Mas o world que o mundo today is precisa not hoje what não é nenhuma fé fingida. Tenta iludir-se para alcançar algo e chamar isso de espiritual. Às vezes a fé faz grandes milagres e ainda assim não vem de um coração espiritual. Não disse nosso Senhor, muitos virão a mim naquele dia e dirão, não fiz isso e aquilo em teu nome? E declararei a eles, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? É algo que você sabe que é certo e não faz. Nunca vos conheci, ele dirá. E estamos vivendo nesse dia. O que necessitamos hoje não é de muitas coisas materiais. Nós temos isso.
Não precisamos de igrejas maiores, não precisamos de congregações maiores, não precisamos de mais programas de rádio e televisão, não precisamos muito mais de coisas assim. But what we need today to be spiritual is a person that Mas o will que precisamos hoje para sermos espirituais é ter uma pessoa que se humilhe diante de Deus, mesmo que não tenha um centavo, e olhe até que aquele espírito dentro dela esteja satisfeito com a vontade de Deus, e um reavivamento ocorra no interior do coração, que mude as atitudes e a atmosfera em que vive. Talvez você não tenha um par de sapatos nos pés. Você pode estar vestido com trajes, mas há alguém no seu coração cantando as melodias de Deus. Prefiro ter isso a todo o dinheiro do mundo. Então, não se pode dizer que as coisas naturais são sempre sinal de bênção de Deus. Davi falou isso ao Senhor, que viu o ímpio espalhar sua como frondosa árvore nativa. Mas Deus lhe perguntou, já o consideraste no final? Não importa quão boas roupas estamos, quanto tenhamos para comer, não é isso o que vai à presença de Deus. Este corpo em que habitamos perece independente de como se cuida dele. Mas é a alma que está no homem. É uma condição do espírito que entra na presença do Deus vivo. Mas presumimos, achamos que só por sermos uma nação, Acabe e todo Israel também naquele dia viram que tudo estava bem. Seus sacerdotes e pregadores haviam tentado lhes dizer, tudo está bem, tudo está ótimo. He cried out against the wrong thing. Ele está satisfeito com as tendências modernas de uma religião não santa. Também o Deus do céu permanece o mesmo hoje em todos os nossos esforços e grandes coisas que estamos tentando fazer. Deus nunca se agradará por nada menos que uma vida inteiramente santificada diante dele. Podemos construir escolas, santuários e tabernáculos, podemos ter organizações, podemos fazer grandes coisas, mas ainda assim, Deus não ficará satisfeito até que a alma humana se santifique no altar de Deus, consagrada para as obras de Deus. Já não se encontra isso. Percebe-se que nossas reuniões de oração são tão fracas. Apenas um minuto de oração e pula-se na cama. Verificamos que isso acontece uma ou duas vezes por dia, do que todos somos culpados. Nossa nação provavelmente está decaindo. Temos Billy Graham e Oral Roberts em toda parte. Mas até que surja uma sede no coração dos Estados Unidos para trazê-los de volta a um Deus vivo, a uma experiência viva, a uma fé imortal no Deus vivo, estamos nos esforçando por nada, como se diria. Podemos andar com o peito estufado, com o colarinho virado atrás e andar pela rua e desejar ser chamados de doutor ou reverendo. Podemos pastorear as maiores igrejas que há no país. Podemos tão derrados quanto possível que ninguém possa contar um tempo para a nossa vida. Mas até que essa alma que está dentro de nós esteja ardendo por Deus, até que algo de dentro, aquele anseio por Ele, como o cervo brama pela corrente de água, a minha alma tem sede de Ti, ó Deus, até chegarmos a esse tipo de experiência. Portanto, o comunismo e assim por diante ganharão algumas contas. E todas as alianças que pudermos formar nunca os deterão. Está previsto que virá. Mas Deus está chamando sua igreja.
of Como Elijah. esta pequena mulher deve ter sido do calibre de Elias. Porque geralmente sua ação mostra o que você é. And again, she had Repetindo, been ela foi chosen to escolhida intercede para God's hospedar prophet. o profeta de Deus. Remember, she was a Lembre-se, ela Gentile, era not a Jew. gentia, não judia. And the land was burning up. And no doubt that this little woman being E a of terra that estava caliber, ardendo. E sem dúvida que essa pequena mulher, sendo desse calibre, for we sendo do see tipo that God would crente, not have pois called to vemos her que if Deus she não a hadn't been a teria worthy chamado one se ela to não fosse entertain digna de God's hospedar o prophet. profeta de Deus. For Visto he que would never ele send his nunca prophet teria to a enviado seu house profeta that a was uma casa unworthy. que fosse indigna. It was not his choosing, Não it foi a was escolha God's dele, choosing. foi a escolha de It Deus. wasn't her Não being foi in, it ela was que lhe deu God ordem, being foi in. Deus que lhe deu ordem. You've been placed. Ele havia sido colocado junto a um ribeiro. Os corvos o estavam alimentando, mas foi a ordem de Deus que algo acontecesse. E Deus, com certeza, foi a uma crente da mesma natureza de Elias. She was a widow woman. Ela era viúva, e todos sabemos pelo que ela, como viúva, teria passado. O marido morto e um menino para criar. In the lands there, they depended E on their naquelas crops. terras, eles dependiam de suas colheitas. Não tinham projetos como temos hoje e plantas de defesa. Eles dependiam de suas colheitas. And because the iniquity Porque a of the iniquidade do people and povo their e sua moral degradação decay moral had brought a haviam drought on the trazido land. seca sobre a Here they terra. was all Aqui estavam starving and todos dying. passando fome e morrendo. And then we find that E no então, doubt she verificamos que prayed esse night after ela havia night, orado all noite night, após as noite, she a noite could see toda, that à little medida barrel que via going aquela down, panela de down, farinha down. esvaziando-se cada vez mais. And it must got to a place where there was not even Deve another ter cup chegado full a of meal não haver nem there. mais uma xícara cheia de All she farinha. had was just a Tudo little que lhe restava era handful. só um punhadinho. Death was coming right into the gate at her A door. morte estava passando pelo portão, à There sua was no porta, way of getting pois não food. havia como The conseguir whole mais. nation A was nação starving. inteira estava passando fome. And the oil was just E do azeite restava spoonful apenas uma left. boa colherada no pequeno recipiente. Apenas aquele tanto de azeite e aquele tanto de farinha encontravam-se entre ela e a morte. She Ela must deve not ter be sido sincere bem about her sincera em prayer. suas orações. Let that strike your home. It'll be a little more Deixe que alcance sincere sua than we casa are e this morning. seremos um tanto mais We know that sinceros death do que waits esta manhã, at the quando door. soubermos que a morte está na porta. And I believe maybe we think perhaps E creio que pode ser que achássemos talvez isso, que ela havia orado a noite toda, pois mais um dia poria fim a isso. she could look at the pale lips of her little boy of about 3 or 4 years old. Ela podia olhar para os lábios pálidos de seu garotinho de uns 3 ou 4 anos. And Podia ver seus próprios ossos definhando à medida que a carne se apartava deles. E deve ter sido terrível enquanto essa mãe via essas seeing coisas these things acontecendo. going and yet with hands before God, praise E ainda assim, com as mãos diante de Deus, orando dia e noite. Agora resta-nos um punhado de farinha e uma colherada de azeite. You know, it's a strange thing. May God let this soak into every one of you. if you've Você never sabe, been- é estranho. Deus permita que isso enfie cada um de vocês sem nunca me ouvirem pregar novamente. Que isso seja uma mensagem That estranho, sometimes muito God estranho. does E às things vezes that way. Deus faça coisas assim. You know, when we Você have sabe, confessed quando our sins, confessamos nossos pecados e preenchemos todos os requisitos que Deus requer, nós cremos em Deus. Há circunstâncias que precisam ser observadas e são de acordo com a vontade dele. E confessamos nossos pecados e corrigimos todos os erros que cometemos. Fizemos tudo o que sabemos, todo requisito que Deus fez ou requereu. Nós preenchemos esse requisito e mesmo assim ele permanece em silêncio. Simplesmente não nos responde. I'm sure that I'm speaking to people
Tenho certeza de que eu estou falando com pessoas esta manhã que já estiveram nessa situação. Muitas vezes. Quando fazia uma retrospectiva e investigava a minha vida e revirava cada pedra e descobria que havia feito algo errado, eu confessava e dizia: Senhor Deus, vou acertar isso, e ia fazê-lo. Então voltava e dizia: agora, Senhor, tu és Deus, tu me responderás. Com certeza atendia toda a exigência que tu requereste que eu fizesse, e a todo requisito eu atendi. E ainda assim, ele não se move, parece ficar em silêncio. É aí quando você tem que ter certeza de que ele é Deus. Don't be discouraged. Only thing is that in your heart to be certain. Não desanime. A única coisa é você estar certo de Deus em seu coração. Meu tema é ter certo primeiro antes de fazer qualquer coisa. Essa é a precisão de que é Deus. E quando cumpre tudo que ele disse, então você tem certeza de que ele é Deus. E aí, quando a fé se põe a trabalhar, bem aí, a fé permanece firme. Sabe que ele existe. Enquanto deu a todos os requisitos, crê que ele existe e a fé permanece firme. Oh, bendito seja o seu nome. A fé não se abala, pois tem certeza de que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Que isso penetre fundo e nunca se aparte de vocês, tabernáculo plena. Se você atender aos requisitos de Deus e o coração crê que ele existe, Deus está apenas testando sua fé, pois ele gosta muito de fazer isso. Você confessou o seu pecado e atendeu a todos os requisitos que Deus requer. E ainda assim, ele está em silêncio. Lembre-se, a fé diz que ele existe. Então, se apega a isso, não sabendo do que se trata, mas sabe que ele existe. Está certa que ele existe. Então, lembre, se ele existe, suas palavras dizem verdade. E se ele requereu que você observasse estas circunstâncias, e você observou, ele está obrigado a cuidar da palavra dele. Não recue e diga: bem, não fui curado, que fé pequena e fraca. Não creia nisso. Se tudo está confessado e tudo está fora, e você atendeu ao requisito de Deus, a fé fica firme nesse ponto. Não há nada que a abale. Ele existe e você tem certeza. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with the wings Os que of an esperam no eagle. Senhor renovarão as forças, subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, se caminharem não se fatigarão. Espere, quando você preenche o requisito dele, isso para a sua fé há um desafio. If you have met God's requirements has been made. Se você preencheu, os requisitos de Deus foram feitos, foram preenchidos, e você refletiu bem sobre isso, e fez tudo o que Deus requereu que fizesse, então sua fé repousa aí de que Ele existe. Esteja certo de Deus. You know, he loves to test us. Sabe, Ele gosta muito de nos testar. Ele gosta muito de ver a reação da sua fé. Sabia disso? Deus gosta de ver como você vai reagir. Quando diz: ó Senhor, creio em Ti, és meu Salvador, creio que és o curador, creio que és aquele que dá o Espírito Santo, e as coisas que eu estou pedindo, Tu és o Deus que as concede. E então, quando você confessa todos os pecados e promete a Deus o que fará, se Ele o curar, então, o que acontece? Você foge como um covarde para algum lugar.
There's Deus no way não for pode him usar to isso. use you. Não há como ele There's no usar way isso. for him Não há to como use lhe you. responder, porque ele só responde pela fé. Then all of a Então, de sudden, repente, você vai embora e ele não pode responder. Mas fé verdadeira e genuína fica firme, tendo certeza de que Deus existe. Esteja certo de que Ele existe. E se Deus pede para isso ser feito, para confessar seus pecados e assim por diante, e você o fez, a fé diz que Ele existe, está certa de que vai acontecer. Your request has to be granted. Seu pedido tem de ser concedido. Eu espero que você não falhe em entender isso. Se você tem certeza de Deus, Deus tem que ser da palavra dele. Ele só está esperando para testá-lo. Ele fez isso muitas vezes. Vamos repassar 1 ou 2 anos. Pensemos nos filhos hebreus. Eles não deviam se curvar a um ídolo. Deus confiava neles. E quando souberam que teriam de ir para a fornalha de fogo, disseram: nosso Deus pode nos livrar desta fornalha. Mas se não o fizer, não vamos nos inclinar a nenhum de teus ídolos. Veja, tinham certeza e estavam certos de Deus. Sabiam que Ele era Jeová. Sabiam que Ele respondia a oração. Mas quer Ele respondesse, no caso deles ou não, teria de ser para o bem. Assim, apenas fizeram sua declaração, confessaram seus pecados e foram para a morte. Quando estavam indo para a fornalha de fogo, sabendo que estavam certos de que, se Deus permitisse que fossem queimados, Ele os ressuscitaria na ressurreição. Estavam certos de Deus, porque sabiam que Deus faria tudo contribuir para o bem deles. E quando estamos certos de Deus, sabemos que vai tudo contribuir para o nosso bem. Então fizeram uma declaração. Eles estavam certos e foram direto para a fornalha. Deus os deixou chegar até lá e morreu olhando para eles. Ele queria ver a reação deles. Quando o rei disse: vós vos curvastes quando soou a trombeta, disseram: não nos curvamos. Aí está a fé segurando firme. Bem, então, se não vos curvastes, conheceis o meu decreto? Sim, conhecemos o teu decreto. Meu decreto é que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais do que antes, e vos lançarei lá. Quereis vos curvar agora? Não nos curvaremos. Aí está a fé deles. Deus diz: bem, verei o que farão para eles. Verei que reação a fé deles tem. Então ele disse: atai-lhes as mãos e atai-lhes os pés, lançai-os na fornalha. Chegaram àquela fornalha com o fogo diante de suas pernas. Deu um traparado olhando, mas estavam certos de que ele era Deus. Eles tinham feito sua confissão, tinham aceitado tudo o que sabiam, estavam certos de que ele era Deus. Assim, foram direto para aquela fornalha de fogo. Bem no último momento lá veio ele, céu cheio de uma guagem dentro. Abanou as brisas para longe deles, enquanto os consolava e conversava com eles. Deus permitiu que sua fé chegue a ponto de reagir. Lá estava Jó no Antigo Testamento, quando Satanás, nosso acusador, acusou-o de ser pecador secreto. Mas Jó sabia que não tinha pecado, ele sabia que tinha confessado tudo o que havia feito, posto num holocausto lá. Esse era o requisito de Deus, era só o que Deus requeria, era aquele holocausto e uma confissão. Jó fez essas coisas. E Satanás disse:
tirarei seus cabelos, pois é rico, tirarei suas ovelhas. Finalmente, tirou seus filhos, o que era mais achegado ao seu coração. Ainda assim, Jó ficou firme, pois sabia que Deus, ora, ele estava certo de que ele era Deus, pois havia falado com ele e atendido aos seus requisitos. Ele investigou e constatou, ofereci todos os holocaustos. Eu disse em meu coração, talvez quando meus filhos deram um banquete e minhas filhas compareceram, talvez tenham pecado secretamente no coração. Então oferecerei um holocausto da parte deles e confessarei seus erros. Oh, Deus! Quando alguém cumpre o que Deus disse para fazer, está certo de que Ele é Deus, Ele tem de responder. A fé o traz à cena toda vez. Quando você fez, você sabe ser certo. Quando atendeu aos requisitos dele, quando confessou e corrigiu e fez restituições e colocou isso diante de Deus. Não importa quão silencioso ele esteja, ele ainda é Deus, esperando que coloque essa fé ali. Você realizou suas obras agora, ele quer ver sua fé pelas suas obras, ele quer ver o que você fará. Se você foi ungido e recebeu a oração, Deus está esperando para ver em que você vai crer quanto isso. Não subir correndo domingo que vem e correr no dia seguinte, quando o próximo curador passar pela cidade. Ele está esperando ver sua reação quanto à sua fé. Não voltar atrás no dia seguinte e dizer, sinto-me tão mal, acho que não fez nada. Para começar, você não está preparado para a fila de ano. Não está, ainda não está pronto. Você não crê que Ele é Deus. Eu não. Você pode dizer, irmão Branham, discordo do irmão. Sua própria ação prova o que você é. Por seus frutos os conhecereis. Se um homem diz que é cristão e ainda bebe, fuma, joga e come atas pus e diz, parte da Bíblia está certa e falar contigo. Ele pode provar o Evangelho e nega parte da Bíblia. Ele ainda é pecador. Ainda não está certo. Mas quando você confessa abertamente que Deus é o mesmo Deus, sua vida está entregue nas mãos dele, Senhor, eu sou o barro, tu és o oleiro, então peça o que quiser, a fé nunca se abalará, ficará firme. Ainda que as circunstâncias levem a determinadas situações, essa fé nunca se abalará, porque você está certo de que Ele é Deus. E se Ele é Deus, Ele cumpre sua promessa. Ele não há de fazer promessa, se é Deus, Ele de cumprir sua promessa. Oh, eu gosto muito disso. Ele tem de ficar com ela. Jó fez suas ofertas, ele fez tudo. Ele sabia que estava certo. E aqui vieram os membros da igreja, algumas igrejas e outras denominações. Disseram, Jó, melhor confessar, pois Deus não permitiria que você fosse punido assim, sem que fosse pecador. Mas Jó disse, fiz minha confissão, coloquei no holocausto diante de Deus, e não sou pecador. Ele sabia da sua posição. Então tudo continuou, sem diminuir, a todo vapor, tentando abater Jó, e levar Jó a ponto de negar a Deus e negar aquele holocausto. No exato momento em que você toma atitude quanto a qualquer coisa que professa, isso mostra a sua fraqueza, que duvida de Deus. Se pede algo a Deus e anda por aí duvidando, então você é um duvidador e não um crente. Jó sabia da sua posição e permaneceu firme nesse fundamento. Com razão, o coronel disse na hora da sua morte, em Cristo a rocha sólida está firmado, todos os outros terrenos são areia movediça.
Nessa rocha sólida da confissão de Jó, até sua amada esposa se retirou. Sua saúde se foi, e as úlceras estavam sobre ele todo esse raspado. E a dia em que nasceu, disse, nem mesmo brilhe o sol, não apareça a lua à noite. Porque olha aqui, Jó, estás tão mal, porque não amaldiçoas a Deus e morres. Ele disse, falas como qualquer doida. Ele estava certo de que havia um Deus e de que havia atendido aos requisitos. Oh, sinto-me religioso. Ele sabia que havia atendido aos requisitos de Deus e ponto final. Deus estava testando sua fé. Ele testará a sua. Ele testará a minha. Mas atendeu aos seus requisitos. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa é a sua promessa. Alguém entre vós está doente? Chamai os presbíteros da igreja, ungi-o com azeite e orai sobre ele. A oração da fé salvará o doente e Deus o levantará. Ponto final. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Você atendeu aos requisitos de Deus? Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, se pegarem nas serpentes, ou beberem coisas mortíferas, não lhes fará dano algum. Se puserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. Isso encerra o assunto. Esteja certo de Deus. Certifique-se de que você crê que essa é a palavra de Deus. Jó estava. Sua mulher disse, por que não o amaldiçoas e morres? Ora, estás piorando sem cessar. Como Satanás gosta de jogar isso em você. Ora, você não está melhor do que quando foi um dia. Você não está melhor do que quando aqueles pregadores oraram por você. Para começar, aqueles pregadores nem estão certos. Não importa aquele pregador, o que conta é a sua fé no Deus vivo. Não o que o pregador é o que Deus é. O pregador não fez a promessa, Deus fez a promessa. Não depende do pregador, depende de Deus e da sua fé em crer que é Deus. Então esteja cego de Deus, esteja cego de que Deus é a palavra de Deus. Deus está em fala. E Jó disse, disse, o Senhor o deu, e o Senhor o deu. Bendito seja o nome do Senhor. Ele estava certo de que Deus existia. E quando ele pronunciou isso, os trovões começaram a derrubar e os relâmpagos começaram a lampejar. Deus entrou em cena. Isso sempre estava. De repente se ficou muito intenso. Era o que ele está fazendo. Vejam como foi dando rumo ao inferno. Hipócritas que vão à igreja. Não estou indo. Mas o pecado deixa bravo qualquer um que está certo com Deus. Não bravo com a nação, não bravo com o povo, mas eu estou bravo com o diabo que fez com que essas coisas cegassem as pessoas. Esses pastores e pregadores cegos as deixam passar impunes com algum tipo de teologia feita por homem. Você tem que nascer de novo e Deus cumpre a sua palavra. Vendo como ele os está minando, melhor ter certeza de que Deus existe, tendo a malícia de piedade e negando a eficácia dela. A coitada desta pequena mulher sabia que ele era Deus. Ao se esvaziar aquela panela cada vez mais, as circunstâncias pioravam sem cessar. Mas Deus estava permitindo isso acontecer. Ele gosta muito de fazer isso. Ele gosta muito de testar sua fé para ver como agirá. Deixar de ser ungido, receber oração. Então fazer o mar. Disse, vamos lá, Satanás, ponha-o à prova. Sei que ele crê em mim. Bendito seja Deus para sempre. Ah, que coisa! Ponham-o à prova agora. Sei que ele confiou na minha palavra.
Será que ele poderia dizer assim a seu respeito? Ele disse isso a respeito de Jó. Disse, faze o que quiseres com ele, mas não tires sua vida, pois sei que ele me ama. Ele ofereceu o holocausto, ele atendeu aos requisitos, fez o que eu lhe disse para fazer, e crê nisso. Agora faze-o rolar sobre as brasas se quiseres. Ele tirou tudo dele. Deus duplicou quando lhe devolveu. Claro que fará isso. Ele põe nossa fé à prova para ver se realmente vemos que ele é Deus. Aquela pequena mulher, sem dúvida, disse: eu orei, sei que a gente é indigna. Lembra-se, Jesus falou dela na Bíblia. Disse, não existiam muitas viúvas nos dias de Elias, mas ele só foi enviada uma, e ela era gentia. Oh, ele disse, eu oro. Talvez um pouquinho aquele último, a morte já tinha entrado, mas o pecado, ela e o filho morreriam. Posso vê-la à noite orando, os anjos quentes soprando, a terra ressecada e as pessoas chorando e gritando nas ruas. Ela andou pela casa, ela olhou para seu filhinho, olhou para seu pijaminha, estava todo desgastado, e seus pés para fora, olhou para as próprias mãos empolgadas. Ela andou de um lado ao outro, mas disse, sei que ele é Deus, escuta em mim, tudo que ele requeria, estou pedindo para nossa vida, para a glória dele. Deus a viu. O resto dela saía e ia a um grande baile em algum lugar, embelezando-se, assistindo a um moderno programa de televisão ou algo assim, ou portando-se mal com o mundo. Mas aquela mulher estava sós com Deus. No dia raiou, ela disse, o garotinho chorou a noite toda querendo algo para comer. O que vou fazer com um punhadinho de farinha? Sabe, aquela farinha era Cristo. Qualquer estudante da Bíblia sabe que Cristo era a oferta de farinha. E aquela oferta de farinha também tinha de ser moída por uma forma especial, até moer cada partícula igual. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Todo crente crê nisso, descansa nisso. Aleluia! Podem ficar com toda a religião formal e fria que quiserem. Eu também creio que Cristo é ontem, hoje e eternamente. Como minha posição no mundo nos impede. Ainda creio que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquelas mãos moíam tudo da mesma forma, porque Ele é o mesmo. Os Deus que Ele é agora de manhã. Sempre será o mesmo. Era isso que a farinha significava. E o azeite significa o Espírito, como sabemos, de acordo com Ezequiel 4 e assim por diante. É por isso que ungimos com azeite. É o Espírito. E é isso? Ou São João 4. Pai, procura a tais que assim o adorem em Espírito e em verdade. Jesus era a verdade. Ele era a oferta de farinha e o azeite era o Espírito. E o Espírito misturado com a verdade tem de trazer algo. Se o junta, faz um bolo. Bom, onde está a sua fé? Quando a palavra de Deus é pregada em sua simplicidade, ainda tem seu poder, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e a palavra sai como uma farinha, você tem um azeite para misturar com ela. Pode ser só um punhadinho ou uma colherada, mas seja o que for, é real. Agora, está pronto para quê? Está pronto para a cruz. Está pronto para o sacrifício. É o que você tem de fazer. Se a palavra foi pregada e você tem o Espírito e se misturado, é sacrifício próprio, negar toda dor, negar toda enfermidade, negar tudo que é contrário à palavra de Deus e ficar firme nisso. O médico diz isso, aquilo mais. Não faz de querer ser verdade. Fique firme nisso, porque Deus disse assim. A farinha vem, você tem o azeite, você os misturou. Agora ouço uma voz. É pouco depois de uma
amanhecer, uma voz falou e disse: sai para juntar e 2 cavacos. Notaram que a Escritura disse 2 cavacos? A cruz. Ela tem a farinha e o azeite, mas será chamada para agir agora. Age com isso. Seja lá quanto você tenha, de quanta farinha ou azeite precise, mas você tem de agir. Sacrifício próprio. 2 cavacos. Os velhos nunca acharam um jeito melhor de fazer chover. Quando você pega um graveto e o coloca no meio de outro graveto e os acende no meio, empurra as 2 pontas. Os índios mantêm o fogo aceso. Eu já mantive muitas vezes a noite toda. Eles pegam uma lenha e assim e outra desse jeito e vai empurrando-as para dentro do fogo enquanto quer. Aquele cavaco era 2 cavacos, disse a Bíblia. A voz disse: procura no quintal e pega 2 cavacos. Na mesma hora, sobre a montanha, houve uma voz que trovejou para o profeta e disse: vai para a cidade, eu ordenei. Oh, que coisa! Ambos obedeceram. Algo tem que acontecer. Ambos estão obedecendo. Se o pregador prega a palavra e o homem que a recebe crê nela e age baseado nela, algo tem que acontecer. Se você é pecador, terá de ser salvo. Se está enfermo, terá de ser curado, porque Deus prometeu, se estivermos certos de Deus. Então, certo, quando ele é Deus, ele tem de guardar a sua palavra. Certo? Então a ordem foi: vai para a cidade, pois ordenei a uma mulher viúva. Maria apareceu diante do profeta. Aqui vem ele. Ele não sabe para onde vai. Não faz diferença. Ele só está obedecendo. Ela não sabe onde os cavacos estarão, mas há 2 cavacos em algum lugar do quintal. Ela vai, ela sai para o quintal, ela levanta, que calor, os vagabundos chegando lá, cambaleando, bebendo vinho e assim por diante. Ela olha para a rua, ela não vê nada, ela encontra um cavaco, acha sacrifício próprio, pega outro pedaço do cavaco, e quando pega aquele segundo cavaco, quão sombrio devia estar, a morte encontrando-se agora. Ela e seu filho teriam de comer um pedacinho de morrer, só isso. E às vezes é bem no meio da escuridão que ouvimos a voz. Quando ela pegou aquele segundo cavaco e foi jogar, houve uma voz que chegou do portão, disse: traze-me num vaso um pouco de água. Ela se voltou para olhar, com os 2 cavacos na mão, uma farinha e o azeite misturados e prontos. Ela disse que os havia preparado, misturado. É isso, a palavra e o Espírito têm de misturar. Feito será que o sacrifício próprio para negar qualquer coisa que seja contrária ao que você pediu. Isso mesmo. Eu os misturei, agora vou pegar estes cavacos. E aquela voz disse: traz-me um vaso, um pouquinho de água. Ela olhou e viu um homem de pé encostado no portão, de rosto fino, barbudo, careca, olhando no portão, um velho pedaço de pele de carneiro enrolado. Parecia ser um velho cavalheiro bondoso. Ela disse: repartirei minha água com ele, águas da vida. Você está disposto a dar a qualquer um, a curar a qualquer um, a ir a qualquer lugar. O momento, Senhor, ela começa a voltar com os cavalos. Ela trovejou novamente. Não só reparte tua água, mas traze-me um pequeno bocado de pão da tua mão. O pão da vida, a água da vida. Era da vida. Ela morreria logo que acabassem. Traze-me a água e traze-me o teu pão. O que encontramos aqui? Que lição podemos encontrar? Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas.
Traze-me um pouco de água e um bocado de leite. Ela se volta rabativa, mas eu dizer, Senhor, algo assim. Tu és diferente dos homens que já vi e dos homens que já vi falar. Tu pareces estar tão convicto do que estás dizendo. Mas só tenho para mim só um punhado, é só uma colherada de azeite. Eu preparei, vou assá-lo com estes 2 cavacos. Vou comer eu e meu filho só tenho isso. Eu vimos então a seguir, porém traze-me primeiro para mim do bolo pequeno. Deus primeiro. Enquanto que alguém diga qualquer outra coisa, qualquer evidência, consumível, seja o que for, tome Deus primeiro, sua palavra primeiro. O médico disse que não pode ser curado, mas a palavra dele primeiro. Jogador, sou bêbado, a palavra de Deus primeiro. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Primeiro, Deus, mas traze-me primeiro o bolo pequeno, tudo o que tens, traze-o para mim. Você está disposto a entregar nas mãos dele? Minha vida, tudo que eu sou, com 50 anos. Você está disposto, William Branham, a entregá-la a mim? Estão dispostas, crianças, a entregar a sua vida a mim? Estão dispostas? Conseguem fazer isso, enfermos? Podem confiar em mim? Coloquem-me em primeiro lugar. Traze um bocado de pão na tua mão e traze-me um pouco de água. Ela olhou para ele. Alguma coisa lhe disse que aquele homem sabia do que ela estava falando. Deus conhece os seus. Ovelhas, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Elas sabem se é escritura, se está certo ou não. Ela se voltou em obediência. É isso que você precisa. E quando você voltou para obedecer ao que o profeta disse para fazer, então veio o trovão do céu, que todo homem procura ouvir. Pois veio um trovão da voz do profeta, que todo pecador e todo enfermo anseia ouvir. Assim diz o Senhor. Como ansiamos ouvir isso, como as pessoas chegam na minha entrada, dizem: venha até a porta, minha filha está em tal condição, meu bebê para ser fraquinho, apenas fale a palavra. Como você pode dizê-la antes que esteja em sua boca? Você mesmo estaria dizendo. Mas anseiam ouvir esse assim diz o Senhor. Lá veio do outro lado da cerca, porque ela está crescendo, e a escuridão se dissipou. Assim diz o Senhor. A panela não ficará vazia, nem a botija secará, até o dia em que o Senhor Deus dê chuva sobre a terra. Oh, que consolo! Ela fez tudo. Ela o deu uma profeta, voltou e fez alguns para si e para si, e comeram e beberam uma abundância sobre a terra. De onde vinha isso? Como chegava lá? Diga-me, cientificamente, de onde vinha aquela farinha? De onde vinha aquele azeite? Como chegava aquela botija? Ela despejava toda, cada manhã. Esvaziava a panela de farinha, cada manhã, e ficava vazia. Mas quando voltava em busca de mais, lá estava. De onde vinha? Confie na palavra de Deus. Esteja certo de Deus. Ele é o Criador. Você pode ter perdido a saúde, pode ter perdido o seu companheirismo. Confie na palavra dele. Esteja certo de que ele é Deus. Tempos estão parecendo sombrios agora. Podem não parecer tão sombrios. Se você fazem a palavra dele, e estiver certo de que ele é Deus. Na Alemanha, certa vez, vi um quadro e não esqueci mais dele. O pintor alemão pintou um quadro que chamam Terra das Nuvens. E quando vê de longe,
É a escuridão mais horrível que já se apenas nuvens misturadas quando você está olhando de longe. Mas quando chega bem perto, muda. São asas de anjos cantando aleluias ao Senhor. Assim é a escuridão. Seu olhar de longe parece um brilho escuro. Mas confie na palavra de Deus. E esteja certo de que Ele é Deus. Não ensine-se. Você descobrirá que são apenas asas dos anjos batendo juntas. Ela era mais ou menos como Abraão, chamada a dar tudo ao Deus, colocado no altar do sacrifício. Talvez você seja chamado assim esta manhã. Deixe seus caminhos, deixe sua incredulidade, deixe tudo o que você tem. E então, pegue o azeite e a palavra e misture-os. E coloque-os como sacrifício. Você descobrirá que isso chamará Deus em cena tão certo quanto eu estou de pé neste culto. Pense nisso enquanto oramos. Have you a need today? Have you a need greater than you're physically able to? Você tem necessidade hoje? Tem necessidade maior do que fisicamente consegue alcançar. O dinheiro está tão escasso que não consegue pagar o aluguel. As crianças estão querendo sapatos novos e não tem dinheiro para comprar. A panela está vazia em sua casa e a botija quase seca. Você não pode comprar ração para o gado. E aí, algo errado. Lembre-se, ele fez uma promessa. Você está enfermo e o médico diz que precisa ser operado. Não tem dinheiro para fazê-la. Tem necessidade. Você é pecador. Sua necessidade é grande, sabendo que se Deus o chamasse hoje, você estaria perdido. É um desviado, correndo de Deus. E sabe que pertence a alguma igreja, mas sabe que não está certo. De acordo com a palavra, que você não está certo e você tem uma necessidade. Não deixe que essas palavras caiam em terrenos espinhosos ou em pedras, corações de pedra, que caiam em terra boa e fértil. Se está enfermo e você, o médico diz que não poderá sarar, e você promete a Deus que irá servi-lo todos os dias da sua vida, e está certo de que Ele é Deus, venha atender ao requisito dele. Se você tem uma necessidade, quer primeiro levantar a mão a Deus como sinal de que precisa de algo. Deus o abençoe. Oremos. Oh Lord, justice, Senhor, tão certo quando estou neste púlpito esta manhã, sei que não poderia haver uma mão levantada sem que tu soubesses, pois tu és Deus. Tu disseste, não se vendem tantos passarinhos por 2 centímetros, quanto mais sois vós do que um passarinho. Quanto mais tu viste as mãos desses seres mortais pelos quais teu filho Jesus morreu, quanto mais viste as mãos deles do que verias um passarinho, se ele caiu esta manhã. Suponho que por uma dúzia de passarinhos não se venderia por 1 centavo esta manhã, porque ninguém os quer. Haveria o problema de enterrá-los. Mas tu conheces cada um deles. Tu conheces cada pena que está no corpo deles. Tu conheces cada fio de cabelo que está em nossa cabeça. Senhor, responde a oração. Permite-lhes estar certos esta manhã de que tu és Deus e que é o teu Espírito. Que a insensibilidade e a beleza aparente da religião deste dia moderno se afastem deles, dizendo, pertenço a certa igreja. Deus, que isso desapareça da mente deles agora mesmo. Neste momento, que possam aqui estar a vida eterna.
E então eles a buscarão e terão fome dela para saber o que Deus é. E estão certos de que Ele existe. Ele cumpre sua palavra. Para o pecador que se arrependa rapidamente, apronte-se para o batismo em nome de Jesus Cristo. Tu prometeste que lhes daria o Espírito Santo. Tu disseste isso, Senhor. Tu cumpres tua promessa. Se houver um desviado que esteja certo de que tu és Deus que se afastou, que venha hoje, porque tu disseste, ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve, vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. E se houver aqueles que estão enfermos, que percebam que tu és Deus, tu cumpres a tua palavra, tu tens que cumprir a tua palavra. Enquanto se entregam com o seu azeite, o Espírito que está nos que estão confessando que creem. E então também com a palavra, o pão da vida que saiu, Cristo, moído por eles, no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, para mostrar que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Embrulhem essa palavra com azeite, Espírito que eles têm. Então se coloque e dependa do altar do Senhor. Só te Senhor, como irás multiplicar, como isto para Deus a história em cena, como isto fará Jeová se levantar por satisfação do coração de que tem um filho que me obedece. Eu o fiz passar pelo teste, e ele prova que me ama e crê em mim. Ele está certo de que eu existo. Pois dito está, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos justos. Concede nesta hora, enquanto o entregamos a Ti. E agora, enquanto estamos de cabeça inclinada, e aqueles que estão precisando de qualquer coisa, poderiam ficar de pé, que queiram colocar. Agora, se você não está certo de que Ele é Deus, se está certo de que Ele é Deus, que vai cumprir sua promessa, salvação, cura, seja o que for, se está certo de que Ele é Deus, fique de pé. Se tem outra pessoa pela qual deseja orar, fique de pé. Se está certo de que Ele é Deus, dê a conhecer o seu pedido nas Assembleias dos Santos. Você está fazendo isso ao se pôr de... Estou certo de que Ele é Deus. Creio que Ele cumpre sua palavra. E tenho certeza de que meu pedido, eu vou colocá-lo sobre o sangue agora mesmo. Se fizer isso, colocar todo pecado é incredulidade. Você pode ser membro da igreja, mas quero dizer pecado, sua incredulidade. Você a está entregando como sacrifício. Vai sacrificá-la. Você está vindo para a cruz. Você vai sacrificar agora toda a sua incredulidade e entregá-la a Ele, e sabe que Ele existe, e está certo de que Ele responderá. Você é um desses, levante a mão, permaneça assim. Lord, thou art God. Here's their Senhor, Tu és Deus. Aqui está o azeite deles e o grão deles misturados. Estão trazendo-os para a cruz, onde o fogo de Deus cairá no coração deles, se forem realmente sinceros, e consumirá esse sacrifício. Tu entrarás em cena, ele levará nível da água, vindo do céu um cafô, para repor o céu e a terra para compensá-los. Enquanto estão com as mãos levantadas, significando que creem, se entregaram por todo o pedido que têm, aí mesmo em teu altar. Ó Deus do céu e da terra, o juiz dos céus e da terra, certamente o juiz do céu e da terra exercerá a justiça. Com certeza, Ele cumprirá a sua palavra. Tu que conheces o coração dos homens, o coração das mulheres, o coração destas pessoas. Senhor Deus, levanto minhas próprias mãos, pois sei que tem uma mudança de ministério agora, e creio que Tu existes.
I've seen you standing under a Eu pillar te of vi lá fire. em uma coluna de fogo. I've seen Eu you te search vi the secrets of every esquadrinhar os heart. segredos do coração Not dos one time homens. have you failed. Nenhuma vez falhaste. Tu prometeste quando o fizeste ali do outro lado da rua aqui. Quando começaste a lidar a fazer essas coisas, me protegeste ao redor do mundo repetidas vezes. Tenho certeza de que tu és Deus. Estou certo disso. Eu me ofereço com estas pessoas o sacrifício de tudo que tenho, Senhor, a Ti para serviço. Começando de novo, Senhor, a rodar o mundo. Ajuda-me, ó Deus. Se descreente em algum momento, perdoa-me a minha incredulidade. Sei que Tu existes e que és galardoador dos que Te buscam. Da mesma forma, confesso os pecados do meu povo esta manhã, suas fraquezas e suas dúvidas, enquanto estão de pé com os braços levantados. Confesso os seus pecados, Senhor, em todas as nossas fraquezas. Envia o Espírito Santo sobre nós como selo da tua aprovação, de que Tu és Deus, que Tu estás aqui agora para nos receber e nos tomar em os Teus braços e nos redimir de tudo o que perdemos. Se é a nossa saúde, que seja restaurada 100 vezes tanto. Se é a nossa alma, que venha a nós como um abundante e florescente cheio do Espírito Santo, para ser apresentado diante de Deus. Se é incredulidade, que venha a nós de novo, Senhor, com fé para mover montes. Concede, Senhor. Cremos que estás te movendo, o Espírito Santo enchendo todo este edifício sobre essas pessoas e no coração delas, tocando-as para aceitar o Deus vivo. Isso fazemos em nome de Jesus Cristo. Minha fé espera em Ti. Tu, Cordeiro do Calvário, Salvador divino, agora ouve-me enquanto oro. Tira todos os meus pecados. Nunca permitas que de Ti me desvie. Está sendo sincero? Você recebe isso? Levante a mão e diga: recebo agora. Creio nele. Enquanto trilho o escuro labirinto da vida e os pesares ao meu redor se espalham, sê Tu meu guia. Faze as trevas se tornarem dia. Tira os temores da tristeza. Nunca permitas que de Ti me desvie. Inclinemos a cabeça. After this stern, hard cut, depois desta mensagem severa e cortante e trazida duramente, mas é a verdade. Se você humildemente crê que receberá o que pediu, nunca deixe nada tirá-lo dessa estrada reta. Fique firme aí. Não importa o quanto eu pregasse, o que eu fizesse, ou que qualquer homem fizesse, isso nunca surtirá efeito até que você aceite isso como propriedade pessoal sua.
Se você crê nisso de todo o coração, tudo que desejou, se confessou os pecados, Deus o perdoou. Nunca mais o pediu. Se está desviado, você foi trazido de volta esta manhã. Você precisa do Espírito Santo, então seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão do seu pecado. Essa é a palavra de Deus. Ele não a alterará por igreja alguma, denominação alguma ou por ninguém mais. Tem de ser assim. Temos de atender aos requisitos dele, não aos requisitos da igreja, aos requisitos dele. É o que devemos fazer. Ele disse, a oração da fé salvará o doente. Se está doente, eu fiz a oração da fé por você. Você a fez em seu coração. E creia, aceite, terá de ser assim. Nada pode tirar isso, não importa quão sombrio pareça. Você diz, bem, pode parecer que ainda estou enfermo. Isso não, são apenas as asas dos anjos juntas. Só isso. É Deus em forma de bênção. Parece sombrio para você. Aproxime-se um pouco mais e olhe de novo. Veja se não é Deus lá de pé, cumprindo a sua palavra. Agora, enquanto estamos de cabeça inclinada, vou entregar o culto ao irmão Neville, nosso pastor.